Bom dia, gente. Eu sou o Matheus Ribeiro, faço parte do PIBID da Física e hoje a gente vai estar resolvendo a semana 6 do PET. Então vamos lá. A semana 6 fala sobre a segunda lei de Newton, né? E essa lei é basicamente essa fórmula que vocês estão vendo agora. A primeira lei é a lei da inércia, a segunda é essa fórmula que eu vou falar um pouco mais, e a terceira, lei da ação e reação. Então, o que essa fórmula nos diz, né? Ela diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, se eu aumentar a massa ou a aceleração de alguma coisa, eu vou estar aumentando também a força. E o que é importante de saber nessas fórmulas, né? Nessa fórmula aqui, é que a aceleração, a unidade que a gente usa normalmente, é o metro por segundo ao quadrado, a massa é o quilograma, e se a gente tiver a aceleração em metro por segundo ao quadrado e a massa em quilograma, a força que a gente vai ter vai ser dada em Newton. E essas são as unidades padrões que a gente vai usar normalmente. E um exemplo muito popular, o exemplo mais popular dessa fórmula, é essa segunda formulinha aqui, que é igual à primeira, mas né, é como a gente mais usa ela, que é peso é igual a massa vezes a gravidade. Então o peso aqui está fazendo lugar da força, porque a força-peso, dada também em newtons, né? As unidades vão ser as mesmas. A massa está fazendo lugar da massa, isso aí não mudou em nada, dado em quilograma. E a gravidade está fazendo lugar da aceleração, porque a gente tem a aceleração da gravidade. Então, cuidado para não confundir. Gravidade é aceleração da gravidade que gera a força-peso. Então, gravidade é uma aceleração, não uma força. Tá bom? A força gerada pela gravidade é a força-peso. Então, unidades aí, né? Metros por segundo ao quadrado, quilogramas e newtons. Tranquilo, igualzinho antes. Então, vamos para os problemas realmente. Número 1. Determine um módulo, a direção e o sentido da força resultante da figura abaixo. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que somar as forças e ver para onde é que está indo a força resultante. Vamos primeiro somar as forças, essas três da esquerda aqui, tá? Então, vamos lá, vou fazer elas em azul. Essas três da esquerda, vou somar em azul. Primeiro a gente vai ter 15 newtons indo para a esquerda. Então vai ter aqui 15 unidades para a esquerda. Para somar as forças, você coloca o final de uma força, você vai desenhando, né? O final de uma força no início da outra, o final da setinha no início da outra setinha. Então, desenhei 15 unidades para a esquerda, por exemplo, né? Vou somar agora essa de 17 aqui. Vou desenhar o quê? Mais 17 unidades para a esquerda. Já que ela também é 17. Então, aqui a gente vai ter 15 mais 17, 32. Somatório total, né? 32 unidades para a esquerda que a gente tem até agora. Só que a de baixo é 23 unidades para a direita. Então aqui a gente volta 23 unidades. Que a gente vai ter aqui, no total dessas três forças, 9 unidades para a esquerda. Certo? Porque antes a gente tinha 32 para a esquerda, foi 23 para a direita, ficamos com 9 para a esquerda. Você pega do ponto inicial até o ponto final aqui, e essa vai ser o resultado da nossa soma de forças, que é 9 para a esquerda. Então, você vai, né, cancelando as forças, vai colocando uma em cima da outra, vê onde você começou e onde você terminou, e essa vai ser a sua força resultante. No caso, a gente começou no zero, terminou no 9 para a esquerda. Nossa força resultante daqui é uma força de 9 na horizontal para a esquerda. Agora, somando a parte direita, a gente tem andou 15 unidades para a direita, depois andou outras 20 unidades para a direita, ou seja, a gente tem 35 unidades para a direita aqui, e voltou 30 unidades para a esquerda. Então, a gente voltou tudo aqui. Ficando então, pega aqui nosso início, até onde paramos, faz
desenha a força, ficamos com 5 unidades para a direita. Foi 35, voltou 30, esses 30 aqui, né? 35 é a soma desses dois. Ficamos com 5 unidades para a direita. Então, nossa força resultante dessas aqui é 5 para a direita. Agora soma os 5 com 9, 5 para a direita mais 9 para a esquerda, vai sobrar para a gente uma força de 4 para a esquerda. Tá, em sentidos opostos, elas acabam se anulando, né? Então, a força resultante, somando todas as 6 forças, vai ser essa aqui. Desenho aqui embaixo. Vai ser uma força horizontal para a esquerda de 4 newtons. Um módulo 4 newtons. Porque, se somando forças de sentidos opostos, você diminui uma da outra, né? Aqui tem um número maior, prevalece. Somando forças de mesmo sentido, você soma uma com a outra. Tá? E, caso você queira, né, ir desenhando, você desenha uma força. Para desenhar outra, você coloca o final dela, começando no... Você coloca o início dela, começando no final da outra. Então, vai desenhando uma seta, a outra seta encaixando, a outra seta encaixando. Vai encaixando as setas e vê. E, né, depois de encaixar todas as setas, você pega o seu ponto inicial e o ponto final da última seta que você encaixou e vê, né, o trajeto, a direção e quantas unidades que tem. Então, pronto. Número 1 foi. Agora, número 2. Suponha que um corpo de massa 10 kg se deslocando sobre uma superfície horizontal em que atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 80 newtons e 20 newtons, e determine a aceleração em que esses objetos se movimentam. Então aqui temos duas forças, sentidos opostos, corpo de massa 10 kg. E a gente quer a aceleração. Desenhar aqui a situação, né? A gente vai ter aqui, que era para ser uma linha reta, e vamos ter um corpo com as forças que eu vou desenhar em azul. Então, o corpo tem massa igual a 10 kg. Ele tem uma força em 80 newtons e outra força em 20 newtons, uma em cada sentido, mesma direção, sentidos opostos. Direção é horizontal ou vertical, sentido é direita e esquerda, em cima e embaixo, tá? Então, podemos colocar aqui ou a 80 para a direita, ou a 80 para a esquerda, e a 20 tem que estar do outro lado, né? Vou colocar aqui 80 para a direita, 80 newtons, e 20 para a esquerda, 20 newtons. Pronto. Essa é a situação que a gente tem. E ele está pedindo aceleração. Primeiro, a gente tem que somar as forças. Que nem eu falei, colocou a de 80 aqui. Está indo 80 unidades para a direita, só que está voltando 20 unidades. Então, do meu início até o meu ponto aqui, eu vou ter 60 unidades para a direita. 80 menos 20, 60. Então, minha força resultante, vou colocar aqui, FR, é igual a 60 newtons e vai ser vertical para a direita. Qual é a aceleração desse corpo? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, jogando a massa para o outro lado dividindo, eu vou ter que a aceleração é a força sobre a massa. Vamos jogar os números agora, né? A aceleração é igual a 60 newtons, que é a minha força resultante, sobre 10, que é a massa do meu corpo. Cortou o zero. A aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta, né? Aceleração do corpo, 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos então para a próxima. Número 3. Num cabo de guerra, um garoto e duas garotas puxam a corda para a direita. A força que cada um faz é 70 newtons, 40 newtons e 30 newtons. Então aqui a gente vai ter um somatório de forças de 70 newtons, 40 e 30 newtons. As três para a direita. Do outro lado, outros 3 puxam a corda para a esquerda, com forças de 80, 60 e 45. Então aqui a gente vai ter 80, 60 e aqui 45. Então vamos somar para ver quais forças estão para a direita, o resultante para a direita e o restante para a esquerda. Depois a gente soma os dois. Porque está pedindo qual o valor e a direção
Qual o valor, a direção e o sentido da força resultante? Vamos ver primeiro para a direita. Como todas estão na mesma direção e sentido, a gente vai só somar todas. Da direita, tá? Só esses, considerando só a desses três aqui. 70 mais 40 mais 30 é 140. Então aqui a gente tem uma força de 140 puxando para a direita, tá? E para a esquerda, quanto que a gente tem? A gente tem 80 mais 60 mais 45, 185. Então a gente tem aqui uma força de 185 newtons puxando para a esquerda. Agora somando 140 para a direita mais 185 para a esquerda, o que vai dar? Vai uma diminuir da outra, né? E a maior vai prevalecer. Então, a gente vai ter aqui 185 menos 140 vai dar 45. Quem que é maior? A de 185. Então, a direção e o sentido dela prevalecem. Então, vai ficar 45 newtons para a esquerda. Se você quisesse colocar uma em cima da outra, você ia andar 185 unidades para a esquerda e ia voltar 140 para a direita. Sendo assim, você ia ter 45 unidades para a esquerda ainda, do início até o final, né? Então, valor da força resultante, 45 newtons, direção horizontal, sentido esquerda. Ou, né, basta desenhar essa setinha de 45, com o valor de 45 newtons. Então, vamos para a 4. Na 4 fala, considere que um bloco de massa 40 kg é abandonado do repouso sobre um plano inclinado representado na figura abaixo. Desenhe na imagem abaixo as forças que atuam no corpo quando se encontra em equilíbrio. Então, ele quer quando o corpo está em repouso, na letra A, e quando o corpo está em movimento acelerado, descendo o plano, na letra B. Então, vou desenhar de novo aqui o corpo, tá? Desenhar plano inclinado. E quais são as forças que atuam nesse corpo, né? Vou desenhar aqui. Primeiro a gente tem a força-peso, mas presta atenção, a força-peso, ela sempre tem que ser vertical para baixo, tá? Sempre aponta para o centro da Terra. Então, mesmo a rampa estando inclinada, o plano que ele está inclinado, força-peso é vertical para baixo. Tá aqui, força-peso. E agora a normal. A normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície sempre, porque quem está fazendo a força normal é a superfície. Então, força normal vai estar aqui, reto para cima no objeto. Então, a gente tem a força-peso e a normal. Como nosso plano está inclinado assim, a gente considera os nossos eixos inclinados também, para facilitar a vida, tá? Então, a gente faz como se fosse assim, ó. Tem aqui o nosso Y, né? O nosso norte, sul, leste, oeste. Vou colocar Y e X, tá? Nosso plano cartesiano está inclinado também. Por quê? Porque assim a gente pode trabalhar o peso de uma forma diferente. Essa força-peso pode-se dizer que ela é o somatório de outras duas forças. Ela é o somatório do peso em Y, que vai ser esse verdinho aqui que eu estou desenhando, que é a altura do peso. Vou colocar aqui PY. E ela vai ser, né, PY mais um PX, que é a distância do peso. PX mais PY daria o peso. Porque aí a gente consegue trabalhar com a normal, tá? Então, normalmente a gente vai fazer assim, a gente vai decompor o peso na altura dele, que é o PY, e na distância dele, que é o PX. Ou seja, no tamanho dele no vértice X, no eixo das abscissas e ordenadas, né? Y e X. Então, vamos lá. A gente tem PX, PY. Como quando o objeto está descendo uma rampa, você sabe que ele não sai voando para cima, nem entra para dentro da rampa, você tem que esse PY, que está contrário ao N, a normal, eles se anulam. Por quê? Porque se o N fosse maior que o PY, o objeto ia sair voando. Se o PY fosse maior, o objeto ia entrar para dentro da Terra, né? Se tivesse uma força prevalecendo na vertical, o objeto ia subir ou descer. Uma força resultante na vertical. E como a gente não tem objeto subindo ou descendo, PY
acaba anulando a normal. É isso que acontece na maioria das vezes. Então, eu coloco aqui, py igual a normal. Mas, se a gente manter isso, não tem nada anulando o px. Né? O px está indo para baixo, está fazendo o objeto descer a rampa, e nada está parando esse px. Nada está fazendo o objeto subir a rampa, né? Nada está parando o movimento desse objeto. Só que a letra A, ele quer que o objeto esteja em repouso. Então, isso aqui a gente ainda está errado. Então, na letra A, ele está pedindo, basicamente, para a gente considerar que essa rampa tem um atrito com o objeto. Ou tem alguma outra força qualquer parando esse objeto e cancelando esse px. Eu vou colocar aqui uma força de atrito, tá? Mas ele não te pediu para nomear a força nem nada. Enfim, você vai ter o peso no objeto, que é o peso que a aceleração da gravidade gera, né? A normal, que é a plataforma fazendo a força sobre o objeto. O peso vai ter o peso vai ser decomposto no seu y, na sua altura, e no seu x, na sua distância. O px faria o objeto descer a rampa, mas como na letra A está falando que o objeto está em repouso, tem que ter uma força para parar esse px. E então eu desenhei também uma força de atrito parando esse px. Aqui a gente teria força de atrito é igual a px. E pronto, força resultante sendo zero. A normal seria anulado com o py, px seria anulado com a força de atrito. Porque se não tivesse essa força de atrito, a força resultante seria o próprio px e o objeto ia estar descendo a rampa em movimento acelerado. E essa é a letra B, né? Vou colocar aqui, letra A. Letra B. Letra B está pedindo o quê? Quando o objeto está descendo a rampa em movimento acelerado. Que nem a gente acabou de mostrar. Para o objeto. Opa, ficou meio torto esse quadrado aqui, né? Mas enfim, para o objeto descer a rampa no movimento acelerado, a gente vai ter aqui o peso, uma normal, peso sempre apontando para o centro da Terra, normal reto com a superfície, né, fazendo 90 graus com a superfície. O peso, a gente vai decompor ele na componente y dele, na altura desse peso. Porque aqui, ó, você observa, esse peso tem uma altura. E ele também tem uma distância. Então a gente pega, decompõe esse peso na altura, que é py, e na distância, que é px, para trabalhar com ele. A gente sabe que o objeto não está indo para cima nem para baixo, não está voando nem afundando na Terra. Então, normal é igual a py, porque essas são as duas únicas forças na vertical. Ele não tem movimento na vertical, então a força resultante na vertical tem que ser igual a zero. Se ele tivesse um movimento, poderia ter uma força resultante. Como não tem, força resultante igual a zero. Mas na horizontal, ele está agora descendo a rampa, na letra B, com movimento acelerado. Então, eu vou considerar que essa rampa não tem um atrito, ou tem um atrito menor que o px. Porque aí sim, a força resultante vai ser igual ao px. E, tendo uma força resultante, ele vai ter uma aceleração, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante diferente de zero, quer dizer que ele tem uma aceleração. Ele vai descer a rampa no movimento acelerado, que nem está pedindo na letra B. Então, espero que tenha ficado claro. Mas vamos para a 5. Qualquer dúvida, pode mandar aí no Classroom, tá? Na 5 fala aqui, considerando que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função das componentes no eixo x e y, determine a aceleração adquirida por uma pessoa de massa 55 kg ao descer uma montanha esquiando na neve. Considere a descida como um plano inclinado liso e livre de atritos, que apresenta ângulo de 30 graus em relação à horizontal e sendo a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vou tirar a imagem aqui, só para a gente ter mais espaço. Então, quais são os dados que eles deram? Massa da pessoa 55 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, ângulo de 30 graus com a horizontal
livre de atritos. Plano livre de atritos. Vamos desenhar aqui de novo. Mesmo esquema da última, tá? E aí a gente tem o corpo. Vou desenhar uma caixinha só para ficar mais fácil. Mas a gente tem aqui a pessoa. Isso aqui seria a pessoa, né? E aqui ele falou que aqui é 30 graus. Vamos desenhar as forças nessa pessoa, né? Que atuam na pessoa. Tem o peso, sempre apontando para o centro da Terra. Sempre reto para baixo. Normal, fazendo 90 graus com a superfície. E aí, nosso peso, a gente vai decompor ele de novo. Cadê meu mouse? Aqui. A gente vai decompor o peso na componente x e na componente y. Y, a altura dele aqui, ó. Você pega aqui, ó. A altura de y, a altura de p, py. A altura de x, px. Como? Mesma coisa que o último. Como numa pessoa descendo na neve, você não tem um movimento na vertical, não tem ela subindo nem descendo, né? Não está subindo no ar, nem afundando no chão. Você sabe que as forças na vertical têm que se anular. Então, a gente já sabe que PY é igual a normal. Isso vai acontecer na maioria dos casos, tá? Se você não tem movimento vertical, força resultante na vertical tem que ser zero. Então, PY e N são as únicas forças na vertical, elas têm que se anular. Agora, ele está te pedindo, considere descer de um plano, que ele está te pedindo, determine a aceleração adquirida por uma pessoa. Então, o que a gente tem que achar? A gente tem que achar esse px, porque ele vai ser a força que vai gerar a aceleração da pessoa descendo o plano, certo? Como que a gente faz para achar esse px? Bom, vocês podem ver aqui que essa figura que eu formo com px, o py e o p formam um triângulo. E como que eu vou desenhar esse triângulo, né? Primeiro, eu faço meu p aqui. Esse aqui é o meu p, certo? Agora, que nem eu tinha falado antes, que nem eu fiz do outro jeito, né? A altura de p é o meu py, certo? Então, eu vou colocar aqui, medir aqui, ó, a altura de p. Meu py. E o comprimento de p é meu px. Então, aqui, o comprimento de p é o px. Está indo nessa direção. Py, na verdade, está indo para baixo, né? Coloquei a setinha errada. Mas, enfim, as setinhas não importam aqui. Então, esse meu P está formando um triângulo. E ele forma esse triângulo aqui, basicamente, né? Aqui, ó. P. Só desloquei meu PY para cá, por exemplo. Meu PX está aqui. Só movi o triângulo, coloquei ele reto para cima, mas enfim, está formando esse triângulo. E com as relações trigonométricas, eu consigo concluir que esse ângulo do triângulo é de 30 graus. Então aqui tem esse ângulo de 30. Pode analisar ali, você vai chegar que esse ângulo do triângulo também é de 30. Ok? Então, eu sei o meu valor de P, porque eu sei a massa da pessoa, lembra? Força é igual a massa vezes a aceleração. Peso, que é uma força, é igual a massa vezes a gravidade, que é uma aceleração. Gravidade é 10 nesse caso, massa 55. Então, meu peso é igual a 55 vezes 10, que é igual a 550. Peso é 550. E eu tenho que saber também seno e cosseno de 30. Seno é cateto oposto. Vou colocar aqui. Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. A gente pode ver que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo reto aqui. Então, a nossa hipotenusa é o nosso P. Nosso cateto oposto ao ângulo de 30 graus é o PY. Nosso cateto adjacente ao ângulo de 30 graus é o PX. Seno cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Tem que ter isso em mente, tá? Então, o que a gente quer achar? A gente quer achar o PX. PX é o nosso cateto adjacente.
Então, a gente usa o cosseno. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus. Então, ó, cosseno, cateto adjacente. Cateto adjacente é o px. Sobre hipotenusa, nossa hipotenusa, quem está de frente para o ângulo reto, para o ângulo de 90 graus, é o p. Px sobre p, então, é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30 graus. Tem que saber isso também, tá? Seno de 30, por exemplo, é 1 sobre 2. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Px é igual a... Px sobre p é igual a raiz de 3 sobre 2. Jogou o p para lá multiplicando, a gente vai ficar com Px é igual a p raiz de 3 sobre 2. P é 550, então o nosso Px é 550 raiz de 3 sobre 2. Ou, né, poderia escrever também 275 raiz de 3. Então, nosso Px deu 275 raiz de 3. Essa é a força que está fazendo com que a pessoa deslize, né, a montanha de neve lá. Então, vamos calcular que ele está pedindo para a gente a aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a nossa força resultante, o Px, né? Então, vamos substituir aqui, né? Px é a nossa força, é a massa vezes a aceleração que a gente quer. Vou mandar a massa dividindo para o outro lado, ok? Então, a aceleração é Px sobre a massa. E, deixa eu passar para cá. Vamos substituir os números. Px é 275 raiz de 3 sobre a massa, que é 55. A aceleração, então, a gente vai ficar com 275 dividido por 55 dá 5. Então, a aceleração é 5 raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. Lembra da unidade. Espero que tenha ficado claro e muito obrigado.